Ver vocês aqui da frente é um presente de Deus. Louvado seja o nome de Deus, por estarmos aqui no Santo Sábado, por recebermos de Deus o privilégio de estudarmos a sua palavra, o plano da redenção, de lembrarmos as promessas de que Jesus Cristo, nesse momento, está no santuário celestial, intercedendo por nós. Você acredita nisso? E que muito em breve aparecerá nas nuvens dos céus. Louvado seja o nome de Deus. Eu disse que olhar para vocês é um presente, porque cada um de vocês aqui é um testemunho muito forte do cuidado de Deus. Não sei quantos se lembram, mas dos últimos sábados de dezembro eu estive aqui me despedindo de vocês, porque eu sairia de férias, e nós oramos juntos, tivemos a nossa Santa Ceia, foi uma bênção. Quanta coisa aconteceu daquele período para cá. Eu viajei, não sei quantos viajaram, mas a gente levantou, se envolveu nas atividades, os dias passaram, as horas passaram, escutamos fogos de artifício, porque o mundo comemorou o Ano Novo em nosso calendário aqui da Terra, né? E nós estamos aqui. E eu quero convidar você para pensar por alguns segundos quanta coisa Deus fez por você nesses últimos dias, horas, semanas. Cuidou de você em cada detalhe. Cada detalhe, por isso que você está aqui. Preservou você. E trouxe você para cá. É isso mesmo. Porque se você está aqui é porque o Espírito Santo, nosso querido Consolador, atuou no teu coração e convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, e você está aqui. Isso é obra divina. Então, neste momento, creia com todas as tuas forças que Deus está operando no teu coração neste momento. Por maiores que sejam as resistências ou objeções, ou até possíveis interferências, você está aqui na casa de Deus e louvado seja o nome do Senhor por isso. Que bom ver vocês aqui. Eu fico feliz de encontrar aqui o pastor Alberto Tim, a professora Marli Tim. E é um privilégio, William, ter você aqui na igreja, porque daí você traz a família para cá, né? Muito bom. Família Tim, querida. Eu estava lembrando, Marli, que a gente foi colega de doutorado, né? De matérias. Acho que eu fiz matéria contigo, né, pastor? Foi meu professor no doutorado. Aliás, foi uma das primeiras matérias. Pastor Tim, Deus seja louvado pela vida de vocês, viu? Muito obrigado pelos conselhos. Eu estava caminhando com o pastor Tim em direção à casa dele, e eu disse para ele que estava mudando o título da minha tese. Aliás, a minha tese, né? Não sei se o pastor lembra. E o William era bem pequenininho. Nós chegamos na frente da casa, eu me despedi, eu agradeci o professor, que bondosamente me atendeu depois da aula lá no internato, no NASP. E o William saiu para encontrar o pai. E os tempos passaram, viu, William? Agora você está aqui com a gente, é um pastor, e trabalha conosco aqui. Deus seja louvado. Olha o tempo passando, gente. Eu não quero ser tão nostálgico assim, mas é bom a gente parar um pouco para pensar do que Deus pode fazer por nós e o poder dele por nós. Lembremos de orar pelo irmão José Constantino, o Gabriel mencionou aqui. Ele está em isolamento na Santa Casa, não é permitido visitas, mas é muito importante que ele saiba que nós estamos orando por ele. Doug Hammarskjöld. Eu acho que é assim o sobrenome dele, mas vamos deixar assim. Diplomata, sueco, economista, escritor, secretário-geral da ONU, Nobel da Paz. Considerado um dos maiores diplomatas do século XX. Autor cristão,
ele escreveu uma série de meditações. Um homem muito querido pelos seus pares e pelas pessoas que faziam parte da vida dele e o conheciam. Na noite de 17 de setembro de 1961, enquanto viajava para uma missão de paz no Congo, seu avião caiu em Zâmbia, numa grande explosão. E as pessoas não entenderam, ficaram chocadas com a tragédia e a morte de Doug. E o mundo perdia aqui um homem de grandes princípios e valores. Um detalhe descoberto pelos pesquisadores, investigadores que atuaram no acidente, ali nas investigações do acidente, sugere uma hipótese. Na cabine, alguém notou um mapa aberto para Ndolo, no Kinshasa, no Congo. Mas o destino pretendido naquela noite era Ndola, na Zâmbia. E eles perceberam que no painel ainda havia sobrado os restos de um mapa. O piloto pegou o mapa errado e calculou mal a altura que faltava para o pouso, levando a aeronave a explodir no solo. Ndolo ou Ndola? O fato é que uma letra causou a tragédia. E pode causar um acidente na sua vida, um detalhe. E mais, usar ou pegar o mapa errado às vezes termina em tragédia. E isso está muito forte, descrito na sepultura de Doug. Isso não é um clichê, é uma realidade. Pegar o mapa errado, às vezes, termina em tragédia. Sêneca, um filósofo romano contemporâneo de Jesus, declarou: é perigoso para um homem muito repentinamente ou muito facilmente acreditar em si mesmo. E Sêneca explica: portanto, vamos examinar, observar e inspecionar nossos próprios corações, pois somos nossos maiores bajuladores. E Ellen White aconselha-nos nessa mesma direção o seguinte: mediante a análise íntima de cada circunstância da vida diária, seria possível conhecer melhor o motivo e princípios que os regem. E eu considero um dos mapas mais perigosos e mais arriscados é quando você confia em si mesmo somente, no que você aprendeu, no que você sabe, no que você conhece, nos teus títulos. A autoestima tem o seu lugar. Mas quando se trata do plano da salvação, olhar para si mesmo e considerar o único autor da razão ou das decisões é muito perigoso. Continuando a esse respeito, Ellen White diz: a vontade é o poder que rege a natureza humana. Então vamos falar um pouco disso, sobre fundamentar as nossas decisões, escolhas, aonde vamos tirar as nossas decisões. Da onde virão as nossas decisões? A vontade é o poder que rege a natureza humana. E ela continua: caso essa vontade seja bem determinada, todo o resto do ser se subordinará à sua direção. Então é vontade. E ela continua explicando: a vontade não é um gosto ou inclinação. Já viram aquela frase? Eu sou assim, eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue espanhol, eu tenho sangue... Eu conheço sangue A positivo, B positivo, O positivo, negativo, mas sangue italiano, sangue alemão, sangue espanhol.
A vontade não é um gosto ou uma inclinação, não é um impulso, mas a escolha, o poder que decide. O régio poder que atua nos filhos dos homens para a obediência a Deus, ou para a desobediência. Então, quando você pega uma referência ou um mapa, você tem que ter certeza que isso realmente vai te dar segurança e que você pode confiar. Essa tua vontade, essa tua escolha está na frente disso. Não é por um impulso, não é porque você acha que é melhor, mas é algo que você avaliou, escolheu, analisou. E aí vem a segunda atitude. E eu quero usar uma frase aqui do meu bom amigo Dr. César Vasconcelos. Ele diz o seguinte: insanidade é você repetir sempre o mesmo comportamento e querer um resultado diferente. E agora, nesses últimos dias, semanas, final do mês passado e começo desse mês, a gente escutou uma palavra que foi muito comum em mensagens que a gente recebeu, em cumprimentos. Qual foi essa palavra? Uma palavra. Quem é que já captou aqui a mensagem? Novo, exatamente. Novo ano, novo começo. E parece que o calendário é mágico, né? Quando a gente começa um novo ano, tudo pode acontecer. Mas eu quero aproveitar, porque nós estamos vendo num momento aqui que é toda uma movimentação ainda nesse começo do ano. E a gente pode refletir e pode avaliar algumas coisas. Usando esse contexto, nós precisamos ter uma avaliação, nós precisamos ter uma decisão, uma escolha. A nossa vontade não vai acontecer assim automático, é algo que nós temos que escolher, avaliar, decidir. E essa vontade não acontece se ela não for envolvida de uma atitude. Eu tenho que escolher, eu tenho que querer e eu tenho que agir. Isso significa o novo. E aparece em nosso radar essa palavra novo, e ela traz junto algumas coisas. Expectativas, inseguranças, tem gente que está com medo, pessoas mais ansiosas do que vai vir, será que vão conseguir novamente? O que vai acontecer? Estratégias, medo, né? Esperança. Mas existe algo muito envolvido com isso. Podemos nos acomodar ou decidir mudar. E tem uma frase que eu li alguns dias atrás e trouxe aqui para repartir com vocês. A zona de conforto é um lugar maravilhoso. Pena que nada cresce lá. Então qual que é o normal, mais humano? É a gente se acomodar. Vamos deixar, vamos continuar desse jeito. Mudança é um pouco complicada. Começar de novo, o novo, parece uma palavra pequena, mas ela é muito pesada. Mas quando você tem consigo uma decisão, uma escolha, você não age pelo impulso, não pelas emoções, você age por uma escolha. Isso é vontade, uma decisão, e aí vem junto a atitude, coisas acontecerão. E Deus se agrada desse contexto. Deus não quer viver o velho, ou derrotado, ou perdido. Diz o texto bíblico, vi novo céu e nova terra, Apocalipse 21, verso 1. Verso 2 diz, a nova Jerusalém, promessa de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos sujeitos a esse mundo decadente. Mal começamos esses dias do mês de janeiro e notícias avassaladoras atropelam a nossa vida. Já não bastava acompanharmos os conflitos na Ucrânia, em Israel, aí no final do ano, aqui na América do Sul, na Guiana e Venezuela, agora, recentemente, no Equador, terremoto no Japão, 7,6 na escala Richter, medo de um tsunami, uma tragédia aqui próximo à nossa cidade, 4 pessoas morreram num acidente de helicóptero,
famílias angustiadas esperando por notícias. O mundo vai de mal a pior, mas Deus prometeu, eu vou fazer novo. Quando você se levanta pela manhã, você pensa, o que vai acontecer de mudança na minha vida? Será que acontecerá? Novo. Para aquele homem seria um dia igual a todos os outros. Um dia marcado pela fome, dor, rejeição e as trevas. A velha e conhecida cruel escuridão que o acompanhava desde que ele nasceu. Sem nada novo. Pelo menos é o que ele pensava. Uma rotina de todos os dias. E sua história poderia realmente ter continuado assim. Sem o novo, sem esperança. Mas não foi assim. E eu quero que você vá comigo a esse texto que nós anunciamos no início do sermão, João capítulo 9, só os versos 6 e 7. E se segure aí, no seu banco, você que está em casa conosco, olha para cá e acompanhe este momento, porque Deus tem uma mensagem para você aqui. Preste atenção, por favor. Diz o texto, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Feche teus olhos por alguns segundos. A gente precisa muito de Ti, Pai. A mensagem é da Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la e ouvir a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção na história desse homem. Havia uma confusão entre os discípulos. Quem pecou, ele ou o pai? A ideia de que o pecado é consequência de uma punição de Deus. Que Deus é o autor do pecado. Era uma tradição daqueles homens. Jesus revela o amor e a misericórdia de Deus. Porque aquelas pessoas entendiam que se ele nasceu cego, que é algo muito cruel, nunca ter visto a luz, nunca ter visto pessoas, é porque ele deveria ter recebido as consequências de um grande pecado, provavelmente dos pais, porque ele já nasceu cego. Era assim a crença daquela sociedade religiosa. Jesus para aquela discussão, chama o homem, faz barro, coloca nos olhos. Eu posso imaginar o mesmo Deus que criou o ser humano com as mãos, fez o boneco de barro, moldou o ser humano e soprou o fôlego de vida. Agora pega barro e coloca nos olhos de uma criatura que ele amava muito. Ali está o ato de Deus. Mas aí vem a misericórdia de Deus e o plano da redenção, porque Jesus dá para esse homem o direito dele escolher se ele quer ou não a salvação, se ele quer ou não o milagre, se ele quer ou não a obra de Deus na vida dele. Jesus está dizendo, filho, você aceita a minha misericórdia, você aceita o meu perdão, você aceita o meu milagre? Então vá lá no poço de Siloé e lava os teus olhos. O poço de Siloé não tinha nada a ver com aquilo, porque a obra era de Deus. Não era um poço com água milagrosa, era um poço que fazia parte da tradição daquela gente. Mas ali estava um Deus operando através da escolha de um homem, da vontade de um homem. Aí você vê vontade, atitude, escolha. Nasceu cego, tudo dizia para ele, não tem como. Não sei quantas alternativas ele procurou para resolver o problema dele. Naquele tempo a medicina ainda era muito limitada, até hoje é. Não tem solução para esse tipo de doença. Mas ele ouviu, vá lá, filho, passar barro no olho. Que coisa estranha. Ter que ir tateando, esbarrando em pessoas, perguntando para as pessoas, para que lado é o poço de Siloé? Para que lado fica? Por que Jesus não o curou ali naquele lugar? A obra de Deus é pessoal. A conhecida história de Bartimeu, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim?
e ele é curado ali na frente de Jesus, agora esse precisa andar pelas ruas, tateando, esbarrando nas pessoas, até chegar num poço e lavar o rosto. Isso é um milagre. O plano da redenção é um milagre, e é graça, é perdão, é um novo. E você sabe da história, ele voltou curado. Neste momento, quando nós somos avaliados e refletimos nesse início da jornada de um novo ano na história da humanidade, nós temos escolhas para fazer. E elas precisam ser feitas, isso é vontade. Mas elas precisam ser acompanhadas de atitudes. Mas além disso, elas precisam ser fundamentadas no verdadeiro poder. Não em nossa vontade, não em nós mesmos, não nas filosofias humanas ou estratégias de homens, mas em Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, porque nós temos a palavra de Deus como regra de vida para nós em todas as áreas que precisamos, família, saúde, até nos negócios. E na vida espiritual, claro. E nós precisamos fundamentar a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa vontade na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Mas precisamos agir. Deus tem neste momento um milagre para a sua vida. Amém? Qual é o seu grande pedido? Qual é a sua grande necessidade? Qual é a grande mudança? Qual é a grande coisa que precisa acontecer? A gente usa o começo do ano para as decisões e mudanças, né? Escolhas. Qual é? Mas ela precisa ser fundamentada no Senhor. Não em você mesmo. Não em mapas humanos e cheio de falhas. Olha comigo Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Eclesiastes está lá depois de Salmos, Provérbios. O sábio diz assim: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas complicamos tudo. É uma linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. Eu achei uma tradução mais fácil da gente aplicar aqui. Deus nos fez de que maneira? Simples e direitos. Deus nos fez. Mas nós complicamos tudo. Por isso que Jesus diz, se você não se tornar como uma criança, não pode entrar. Simples, uma criança entende. Mas nós não entendemos, nós complicamos. Nós complicamos tudo. E aí, o que Deus faz? Deus fala assim, vocês já dificultaram demais, já atrapalharam demais, então se virem. Não. Aí você vai para o Novo Testamento, na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui, para as nossas escolhas, atitudes, e para direcionar a nossa vontade. O Senhor diz assim para nós, se alguém está aonde, querida família? Em Cristo. Olha onde deve estar fundamentada a nossa escolha, a nossa vontade. Em Cristo. É nova criatura. Percebe a palavra nova aí? Do novo? Isso é novo. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Defeitos que você arrastou, debilidades, vícios, manias, pecados que só você sabe que carrega. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que Deus tem poder para mudar você, libertar você dessa corrente, tirar a venda dos olhos, o calipse dos seus olhos, e dar para você a visão verdadeira, nova criatura em Cristo Jesus. Agora vamos voltar lá para o Antigo Testamento, para praticar a nossa busca na Bíblia, né? Não é concurso bíblico, mas é estudo da Bíblia. Isaías, capítulo 43. Olha que tremendo este texto e esta mensagem de Isaías. Isaías 43, versos 18 e 19. O
profeta fala assim: esqueçam tudo, não é nada comparado ao que vou fazer. Uau! Esqueça tudo que você já tentou, já fez, não é nada comparado ao que eu vou fazer. E o profeta diz: pois estou prestes a realizar o quê? Algo novo. A tua tradução, eu sei que está um pouco diferente, eu trouxe uma tradução mais contemporânea. Esqueça tudo, eu vou fazer algo novo. E aí o profeta diz, as palavras de Deus: vejam, já comecei, não percebem? Quando você se levantou pela manhã e essa chuvinha caindo, esse dia preguiçoso, você pensou, acho que pela internet vai ser melhor embaixo das cobertas. Mas o Espírito Santo falou assim: vale a pena encontrar gente querida lá, receber um abraço, cantar com eles, vai lá. Já começou. Foi o Espírito Santo que te trouxe para cá. Você não percebe? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Isso é um milagre, e Deus está revelando o seu poder aqui para você. O milagre que Ele pode fazer na sua vida, o novo que Ele pode fazer na sua vida, é muito mais que você já pensou, você viu no passado. Eu ouvi uma frase que me impressionou muito: a condição para um milagre é a dificuldade, e para um grande milagre é a impossibilidade. Então você se cutuca e pensa assim: pastor, já tentei algumas coisas e não deu certo. Você tentou em Cristo Jesus? Pelo poder de Cristo Jesus? Porque para Jesus não tem dificuldade e não tem impossibilidade. Você acredita nisso? Amém? Ellen White, falando a respeito dessas mudanças e de ano novo, e de novo começo, inspirada pelo Senhor, ela disse o seguinte: vivemos por atos, não por pensamentos, por anos. Vivemos por atos, não por anos. Não é porque um ano acabou, começou outro, que tudo vai se ajeitar sozinho, não. Nós vivemos por atitude. E ela continua: por pensamentos, não por respiração. Por sentimentos, não algarismos de um relógio. Às vezes nós somos praticamente que paralisados diante de certas circunstâncias humanas, da nossa agenda. Deus está acima disso. E ela conclui dizendo: vive mais aquele que mais pensa, que sente mais nobremente e que procede melhor. Eu vou voltar aqui para você acompanhar comigo de novo esse raciocínio. Isso é muito importante para a gente encerrar a mensagem dessa manhã. Nós vivemos por atitude, escolhas, vontade e atos. Mesmo que os anos passem, ou que o ano acabou, nós estamos aqui. Não é o nosso relógio que vai limitar, mas são os nossos sentimentos avaliados. E aí então, nós precisamos pensar mais sobre isso. E amparados em Jesus, nos motivarmos a sentir mais esse poder. Pastor Emilson Reis, em um dos seus comentários, ele disse o seguinte: no passado Deus nos tirou de um poço fundo e largo, o poço do pecado. Isso é graça. Libertou da condenação do pecado. Aí na aplicação ele diz: no presente Ele cuida para não cairmos novamente nesse poço. Isso é santificação. Nos liberta do poder do pecado. E aí então, no futuro, o poço deixará de existir. Isso é glorificação, nos liberta da presença do pecado. Você acredita que Deus pode fazer isso agora na sua vida? Eu acredito. E esse novo é muito mais
do que nós imaginamos. É tão certo e tão forte que a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, encerra, dos últimos contextos de promessas e declarações divinas, no livro de Romanos, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa glória nós perdemos com a entrada do pecado. E a nossa natureza ficou contaminada, e o que nós temos hoje é o resultado disso. Nós carecemos da glória de Deus, e a promessa para nós essa glória será dada para nós, está à nossa disposição pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Amém? E isso é uma promessa para você. Não importa a tua história, neste momento agora, Deus pode mudá-la, como mudou a história daquele cego de nascença, que nem o nome está na Bíblia, porque a sociedade não sabia o nome dele, nem os discípulos. Não tinha valor nenhum para eles lá, mas tinha para Jesus. E Jesus mudou a história dele, quando tocou nos olhos dele. E ele mudou a sua história, quando aceitou o toque de Jesus e foi para o tanque de Siloé. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Jesus tocou naquele cego, o poder de Deus foi manifestado ali naquele homem. Mas Deus deu para ele a liberdade de escolher. Aceita o milagre, aceita a graça. E agora então, as últimas palavras, uma das últimas palavras de Jesus, em Apocalipse. E aquele que está sentado no trono disse o que, queridos? Eis que faço nova todas as coisas. Isso é tão sério que ele falou: escreve, porque estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Deus jamais promete aquilo que Ele não pode cumprir. Você acredita nisso? Neste momento agora, você acredita que este milagre é possível de acontecer? Que esse novo é possível acontecer? Deus declarou isso para que a gente gravasse nesse dia 13 de janeiro. Nos 13 primeiros dias do ano de 2024, que a gente está iniciando uma nova fase aqui. E a gente se pergunta, será? Um novo incomparável. É isso que Deus tem para você. Um novo incomparável. Será que é possível? Será que é possível? O que você acha? Você acha que é possível? Você acha que é possível? Jesus precisa fazer um barro e colocar sobre você, nos olhos, na mente, nos ouvidos, nos lábios. Ele pode fazer isso agora. E diz Isaías que ele já começou. Você não viu que ele já começou a fazer isso? Mas existe uma coisa muito importante neste momento agora. Você precisa ir lá para o tanque de Siloé. Talvez tropeçando em algumas pessoas, talvez apalpando nas paredes, talvez até caia, mas vá, porque Ele deixou você dizer, eu quero. Faça, complete o milagre, porque a misericórdia de Deus foi renovada nesta manhã, e a graça de Deus se manifesta neste momento agora. Eu quero cantar sobre essa história, e quero convidar você para ir aonde você está, pensar sobre isso, e ver aquele homem andando pelas ruas de Jerusalém até o tanque de Siloé. E quem sabe no lugar daquele homem ver você lutando para não desistir. Mas o milagre já começou. Agora, deixa que Deus complete. Amém. Nas ruas e avenidas o tráfego parou, pois um homem na cidade ali entrou
e tocou num homem cego, e com barro ele o curou. E o povo emocionado então clamou: Cristo, Cristo é o Filho de meu Deus. Cristo, Cristo, precioso sem igual. Rosa de Saron, deu-me a salvação. Cristo, Cristo, ó quanto amor por mim. Ele é tudo para mim. Junto ao mar da Galileia, a pegadas de Jesus, onde sempre ensinava as multidões e pregava amor e fé e o caminho para o céu, e a voz do povo erguia-se em louvor. Cristo, Cristo é o Filho de meu Deus. Cristo, Cristo, precioso sem igual. Rosa de Saron, deu-me a salvação. Cristo, Cristo, ó quanto amor por mim. Ele é tudo para mim. Rose? O céu escureceu ao pregarem nu na cruz. Ele ali morreu por todo pecador. Alto preço ele pagou, por seu sangue resgatou. Elevemos glória e honra ao Salvador. Cante comigo. Cristo, 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 Filho de Cristo, 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 precioso sem igual. Rosa de Saron, deu-me a salvação. Cristo, Cristo, ó quanto amor por mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, igreja? Fique em pé, por favor. Louve conosco. De que vale o meu esforço se não tiver amor? Pra que serve
muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Foi muito bom estar com você nesses momentos. Nós vamos orar agora e eu quero convidar você para ficar conosco depois da oração. Vai ter um vídeo chamada para a Escola Sabatina, então se assente tranquilo, tranquila. E nós vamos ter a lição geral, né, Juliana? Juliana já organizou para nós. E eu tenho certeza que Deus falará através do estudo da lição para nós também. Então fique após a vinheta e continuemos adorando ao Senhor. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, o novo ainda é ouvido por nós e ainda ecoa de uma maneira muito forte em nossa agenda, planos, ideias, porque é assim que essa humanidade tem funcionado. Mas nós não podemos fazer um novo sem o teu poder, pelo menos um novo que seja incomparável, um novo que seja eterno. Somente tu podes restaurar este mundo, Senhor, purificá-lo do pecado e fazer uma nova terra e um novo céu. Louvado seja o teu nome por isso, porque não estamos entregues à mercê das consequências desse pecado cruel. Mas também tu podes nos transformar, como diz Ezequiel, um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, Senhor. Esse teu filho fala contigo agora e já pediu um milagre. Esteja com ele, Senhor. Esteja com essa tua filha que precisa, quem sabe, continuar seguindo e depende desse milagre. Faça a tua obra, Senhor, e ajuda-nos a termos uma atitude fundamentados em Ti, em Cristo e na Tua palavra. Não em nós, mas na Tua palavra. Abençoa agora a programação da Escola Sabatina e que Teu nome seja mais uma vez exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém.